E vou e assim, o que eu ontem até falei para vocês do template, que a gente vai trabalhar em cima. Vocês viram lá na correção que eu coloquei para vocês Sim. o template. Aí nós vamos trabalhar em cima desse arquivo. Aí o que vocês vão fazer? Que nem eu falei, você já coloca os dados, o nome de vocês, o título do trabalho, a introdução e depois a metodologia já. Então, essa introdução corrigida, que vocês vão corrigir, já manda junto com a metodologia, porque aí eu já dou uma analisada depois em tudo, tá bom? Uhum. Outra coisa, deixa eu ver aqui, deixa eu passar aqui para vocês. Eu vou compartilhar o trabalho de vocês, que aí fica mais fácil para a gente poder ir orientando. Deixa eu ver se esse daqui mesmo, que eu só vou nas pastas, como tem duas Alines. Entrou aí? Cadê? Isso. É um que começa com ao iniciarmos a temática, é esse mesmo? Ao iniciarmos a temática, consideramos que a democracia é esse mesmo. É esse, né? Tá. Não, é porque eu coloquei só a Aline no nome da pasta, eu falei, gente, mas tem duas. Aí fiquei em dúvida. Agora colocar Aline e Stephanie, que eu já sei que a dupla Aline e Stephanie não tem, aí eu não confundo. Então é o seguinte, eu coloquei que vocês colocaram, ao iniciarmos a temática desse trabalho, consideramos que a democracia deve estar presente em todos os momentos da escola, prevalecendo o bom senso e concedendo à instituição escolar a excelência do ensino que oferta. De acordo com Guerra, entende-se que democracia, tá, vocês vão falando sobre a parte democrática da escola. Aí aqui, ó, já nos detalhes. No entanto, vocês colocaram, tá bonitinho, sabe? Os conectores, as entradas, tá bem legal. No entanto, nenhuma discussão sobre democracia está completa sem abordar a questão da participação. Aí, ponto, ficou meio estranho. A participação em relação ao processo democrático, mas ficou como, assim, por exemplo, está completa sem abordar a questão da participação. Pois é importante que todos participem, dananã, que todos sejam Entendi. Entendeu? Ficou meio estranho. Uhum. Eu não estava, eu olhei, mas eu não sabia o que você queria que a gente escrevesse. Agora entendi. Aí, por ter em suas origens o significado de participar de uma ação, a participação faz com que. Então, outra coisa também, de onde foi retirado, parece algum lugar. Exatamente isso. Aqui, ó, por ter em suas origens o significado de participar de uma ação, a participação, então quer dizer que participação significa participar de uma ação. E aí, quando você traz essa informação que tem origem, um significado, isso com certeza a banca vai questionar. Mas origem aonde? Né? Qual autor que fala isso? Dicionário, que realmente, será que a palavra participação significa ação? Tem que ter um fundamento teórico que comprove essa afirmação que vocês trazem, tá? Tá. Prestem E, tipo, se atenção eu também. colocar alguma coisa a ver com o dicionário, aí pode ter. De Pode, acordo por com exemplo, o dicionário. pode, por exemplo, o significado da palavra participação mesmo, né? Tá, Pode colocar, não tem problema, também dá super certo. tá bom. Sendo assim, participar é saber organizar para ganhar espaço na sociedade, mais do que simplesmente. Então, aqui duas coisas. Então, nesse parágrafo é só vocês corrigirem. No entanto, nenhuma participação sobre democracia está completa sem abordar a questão da participação. Vírgula. Pois, aí tem que ter um complemento. A participação que se refere. Outra coisa também que eu percebi no texto de vocês, que vocês podem aprimorar, depois que vocês corrigirem essas partes, vocês estão falando de participação, eu sei, democracia, mas aparece o termo participação muitas vezes repetido. Então, vocês podem substituir esta ação, né, este momento, o envolvimento de todos, entendeu? Para dar uma amenizada. Não precisa substituir todos, não, porque tem palavras que acabam ficando um pouco repetitiva mesmo, porque é o tema enfoque aí do trabalho de vocês, tá bom? Dessa maneira, a participação na escola é um componente, isso, aqui vocês fazem bonitinho. Deixa eu ver o que eu pus aqui. Utilizar outro conector para ficar. Peraí, deixa eu só voltar que tá cortando. Para ficar para conversar com vocês. Dessa forma, a Mota define, apresenta. Esse aqui, na opinião de Mota, por exemplo, quando vocês trazem aqui, é uma opinião desse autor. No âmbito da escola, são constituir temas de estudantes, professores, as administradoras educacional, tal. Eu acho que assim, vamos prestar atenção no parágrafo anterior. Dessa maneira, a participação na escola é um componente importante para garantir a gestão escolar democrática.
uma vez que os envolvidos na escola devem estar presentes durante a tomada de decisão, construção e avaliação das propostas, fazendo parte dessa ação de forma sistemática, comprometida e consciente. Aí teria que ser assim, vírgula, conforme nos aponta ou nos demonstra Mota, ou conforme nos aponta, demonstra a opinião de Mota sobre isso. Aí vem, entendeu? Ou coloca uma vírgula, ou, por exemplo, em relação a este aspecto, Mota opina ou nos mostra a opinião dele, entendeu? Eu acho que faltou um complemento aqui. Eu colocaria, eu gosto, o vírgula, dá continuidade no parágrafo e já faz a citação. Tá bom, e aí eu posso deixar desse jeito mesmo, tá certo? A citação do jeito que eu fiz. Deixa eu ver. Tá certo. Isso, no âmbito da escola, a participação constitui tema de estudante. E outra coisa, eu não colocaria, é uma sugestão, a opinião de Mota, eu colocaria conforme nos mostra, não demonstra, porque aqui ele traz um contexto, não sei se, não tem uma característica de opinião. A opinião seria assim, por exemplo, eu vejo e percebo que as escolas são assim, ele está até trazendo um quadro, que é, claro, uma concepção dele, né, um referencial dele, mas não está como um aspecto de opinião mesmo. Então, eu não utilizaria a palavra opinião, porque a gente está esperando ele falar na primeira pessoa alguma coisa dele, e ele fala, tipo, na terceira pessoa, no âmbito da escola e tal. Aí coloca assim, na perspectiva de Mota, né, conforme nos demonstra, nos aponta, segundo Mota, em relação a esse aspecto, Mota, por exemplo, nos mostra que tal, aí vocês podem colocar também, tá bom? Tá bom. Dessa forma, dentro do planejamento, deve ser desenvolvido os mecanismos de onde retirar. Entende-se, portanto, que a gestão... Então, gente, isso daqui é o seguinte. Eu não sei se, obviamente, vocês tomam cuidado, tudo que vocês tirarem, por exemplo, eu bato o olho nesses 2 parágrafos, eu vejo que não tem citação, então, nem direta, nem indireta, então, é a opinião de vocês. No entanto, quando a gente traz algumas opiniões, que eu sei que a gente também tem a capacidade, obviamente, de escrever tudo, a gente tem que tomar cuidado com algumas afirmações muito bem colocadas. Por exemplo, entende-se, portanto, que a gestão democrática é compreendida com a participação ativa de diversos segmentos da comunidade escolar, incluindo pais, professores, alunos e funcionários no planejamento. Na administração dos recursos escolares, o mais importante, processo de tomada de decisão na escola. Aí eu já faria o seguinte, vocês podem... deu a entender que vai pegar um pouco da ideia que Brito vai trazer aqui embaixo, que eu não lembro direito, mas é a mesma coisa, vocês poderiam continuar apontando já uma citação, porque aí o que aconteceu? Ponto. Segundo o Brito, parece que é uma coisa já depois, tipo, já não está junto ali. Então, é a mesma coisa, na administração, processo de tomar decisão da escola. Conforme nos demonstra a mesma coisa. Brito. Aí você já traz a citação também. Eu acho que vocês têm que fazer o complemento, porque assim, fica até melhor, porque eu acho vocês já trazem uma afirmação, mas também essa afirmação está fundamentada ali no que Brito vai trazer. Vamos ver o que ele vai colocar aqui, ou não sei. A gestão democrática pressupõe uma ação compartilhada entre escola e comunidade. Isso, exatamente, tem tudo a ver com o que vocês falaram ali em cima. Escola, família, comunidade. Define o Estado que se fundamenta no princípio de democracia e da autonomia. Tá, super legal. Pode deixar. Colocar ela. Só uma dúvida, Amanda. Então, a gente pode deixar entende-se, portanto, a gente pode deixar isso e depois fazer a conexão embaixo, no final. Isso, pode deixar. Deixa, mas faz um complemento, porque vocês estão trazendo uma afirmação, mas faz uma conexão, tipo, vírgula ainda complementa, que isso já está demonstrando Brito. Entendi, tá bom. Agora é o seguinte, eu não sei, porque como eu peguei o texto online, eu copiei e colei aqui, e ainda mais quando vocês já utilizarem, lá no template já tem, para vocês já colocarem as margens, 3 em cima, 3 esquerda, 2 direita e 2 embaixo. Aí vai diminuir. Então, tem que observar, se for uma citação até 2 linhas, ela não vem com recuo de 4 centímetros. Agora, se der mais de 4, porque pode ser que, aqui eu não formatei, que ele fica menor, então dá uma olhadinha, que estão dando 2 linhas. Sim, eu fiz no Word, eu achei que teria que até enviar pelo Word, eu acho que eu fiz certo.
Tem uma que dá Aí mais de 3 vocês colocam o linhas. texto online, desconfigura tudo, né? Deixa eu pegar minha água. Desconfigura. Exatamente, no texto online desconfigura. E eu também Desconfigura tudo. copiei e colei. Aí essas coisas de formatação a gente vai ver depois. Mas vocês já podem ir arrumando, por isso que a gente vai fazendo o template e fica mais fácil. Certo. Aqui, segundo Ferreira, gestão democrática, inclui nesse contexto a participação na escola, do conselho participativo. Outra coisa também que eu não coloquei na correção, mas é bom que a gente vai olhando com mais calma agora, que a gente está nesse tempo aqui. Olha, vocês falaram de gestão democrática, participação democrática, tal. A família na escola, a comunidade escolar, todas ideias muito interessantes. Aí vocês começam aqui, ó. Nesse contexto, a participação do aluno na escola pode ocorrer no conselho escolar, no conselho de classe participativa ou grêmio estudantil, considerados órgãos colegiados nos quais o aluno pode representar, que pode ser constituído como espaço de socialização. Aqui tem um erro de concordância, tá meio estranho. Considerados órgãos colegiados nos quais o aluno pode se representar, que pode ser constituído como espaço. Não tá errado, mas tá estranho. Vocês anotem aí, ó, se vocês estão anotando parágrafo nesse contexto. Dá uma melhorada, criação de novos. O que eu acho, o direito do aluno deve ser garantido no planejamento participativo, tá? Aí vem trazendo Padilha, que fala sobre Vasconcelos, tá? Aqui, eu não sei se vocês trariam, para enriquecer o trabalho de vocês, a participação dos alunos pode ocorrer no conselho escolar, no conselho de classe participativa ou grêmio estudantil. Antes de eu dar opinião, me refresca aí a memória. O que é a atividade que vocês fizeram mesmo? Na prática? A gente fez da gestão democrática e a gente queria, normalmente sempre fala dos gestores, a gente queria dar a voz e a vez para os alunos, ouvir o que eles sabem sobre a gestão, o que eles entendem na escola. Esse foi o que a gente queria fazer no nosso PCC. Olha, então cabe aqui colocar o que eu vou orientar vocês, sugestão também. Eu colocaria uma definição aqui do o que é conselho escolar, o que é conselho participativo, o que é grêmio estudantil. Eu entendi que são órgãos colegiados nos quais o aluno pode representar. No entanto, a participação do aluno pode ocorrer através do conselho escolar, que é um momento onde os professores, aí algum autor vai trazer a definição de conselho escolar. O conselho escolar é um momento onde é reunido para discutir os aspectos pedagógicos, administrativos, né, os avanços da escola, o que precisa ser melhorado. Assim, cabe ao aluno participar. Alguma definição que tenha, de preferência, o que é o momento do conselho escolar e falando da importância da participação do aluno. Em relação ao conselho de classe participativo, então, porque assim, ó, conselho escolar deve ser tipo colegiado, porque existe uma coisa, eu não sei também como vocês são do estado de São Paulo, a gente é Minas, tem algumas coisas diferentes. Mas, por exemplo, conselho de classe. Esse conselho escolar deve ser. Tá vendo como que confunde? Conselho de classe é aquele momento que a gente termina o bimestre e a gente vai analisar como é que foi o bimestre, o que precisa ser melhorado, quais alunos perderam o médio, o que pode ser feito. E agora está tendo um tal do protagonismo juvenil que eles orientam, não obrigam, mas um aluno a participar também do conselho para acompanhar. Isso é conselho de classe. Conselho escolar, aqui a gente chama, não é conselho, é colegiado. Na prefeitura chama conselho até escolar. No estado a gente chama de colegiado, que é aquele que tem representante de pais, de alunos, que vão opinar, por exemplo, numa reforma, numa compra, quando vem o dinheiro e tal. Aí, conselho de classe participativo. Entendi. Pode ser que o conselho escolar seja o colegiado e o conselho de classe seja o que a gente faz no final do bimestre. E grêmio estudantil é aquele que é só aluno, que ficam dando ideia para a escola, que ajudam, que fazem atividades, tudo. Mas é importante a gente trazer a definição disso, eu acho que fica legal. Tá bom. Pode ser que a Mas aí não tem problema, assim, a gente colocar mais um autor, que a gente estava com medo de ter muitas. Pode colocar, quanto mais assim, até fica bem rico, o trabalho de vocês está bem rico. Não tem problema, não. Pode entrar mais 1, 2, até 3. Vamos ver se a gente consegue. Às vezes tem algum artigo ou algum livro que já traz essas definições do que é. Sim. Ou vocês podem também trazer como nota de rodapé. Então, põe conselho escolar. É um momento, porque a nota de rodapé é bem pequena.
Aí é uma definição do que é, ponto. 2, Sim. conceituado participativo. E 3, e põe o nome do autor na frente. Entendeu? Uma Tá. nota de rodapé para Uhum. colocar. Fica legal também. Agora, se vocês acharem melhor colocar no corpo do texto, pode, tanto faz. Bom, Certo. aqui, bom, tema do... vamos ver aqui. No que se refere ao contexto exposto, explica que o tema A, vez e voz dos alunos, foi escolhido para... isso daqui eu também não entendi. Porque eu acho, era que vocês já me explicam, que não fala de tema, dessas coisas aqui no começo. Aí eu achei meio estranho, por eu explicar. O que seria esse tema A? Não, é o tema, só que não foi a vez e a voz do aluno. Então é com letra minúscula. Porque eu entendi. Então, foi errado. Tá. Então, o tema, a vez e a voz dos alunos. Então vamos melhorar. O tema do trabalho, da atividade, é isso? Isso. Então, no que se refere... eu não sabia nem se podia colocar, se não podia, eu só coloquei para ver se estava certo mesmo. Não, é que eu não tinha entendido, eu achei que era algum tema. Então, aqui no início, eu colocaria assim, em relação ao trabalho realizado, sobre o tema escolhido, aí coloca 2 pontos, a vez e a voz dos alunos, para a composição do trabalho. Então, em relação ao trabalho, o trabalho realizado, em relação à prática realizada, o tema, aí vocês colocam o tema, eu acho que tem que mudar no que se refere ao contexto exposto, porque quando você se refere ao contexto exposto, pelo contexto, vocês estão falando de gestão democrática participativa. Eu entendo que tem um link com o tema de vocês, obviamente, mas o contexto apresentado foi só teórico, não está falando nada da prática. Aí vocês dão uma entrada agora em relação à prática. Por isso que eu falei assim, ao contexto, eu falei, mas foi exposto, ainda não foi exposto o contexto da escola, do que vocês fizeram. Então, assim, em relação à prática realizada, com o tema intitulado A Vez e a Voz dos Alunos, para a composição, A Vez e a Voz dos Alunos, ou se não, em relação à prática realizada para a composição do trabalho da disciplina de prática como componente curricular 6 do curso de pedagogia, o tema utilizado foi a vez e a voz, entendeu? Vocês dão primeiro uma apresentação. Sim. E coloquem aqui, prática componente curricular 6 sobre gestão escolar, né? Do curso de pedagogia, modalidade de distância do Instituto Federal IF-Sul de Minas, isso, a fim de tratar. Eu acho que aqui esse IF-Sul de Minas é tudo junto, viu, essa sigla? Ela fica assim, ó. Eu tinha visto. Cadê vocês? Vou pôr no chat aqui. Anotem aí. Opa, apertei. IF-Sul de Minas. Assim. Tá bom. Tudo maiúsculo junto. Isso. Peraí, agora... Peraí que eu voltei aqui. Tá, então vocês podem... A tema é a vez e a voz, isso, a fim de tratar o conceito fundamental de gestão democrática e o desenvolvimento. Tá certo. É só reconstruir. Começa falando em relação à prática realizada, sobre o tema apresentado, relacionado sobre a vez e a voz, aí vocês dão um contexto, dá uma melhorada aqui. Tá. Acho que só isso, o trabalho de vocês. Tá, aqui ainda não corrigi. Deixa eu ver uma coisa. Tá. Isso aqui também, ó, que eu tava vendo, eu vi depois. Eu falei, acho que eu não pus na correção do trabalho delas. Medida, alguma das formas articulares é responsável por garantir do aluno, então, do 5º ano. A escolha dessa instituição se deu através de um dos membros do grupo que reside na cidade e atua como professor do PROERD. Na época, eu acho que era o Cabo Luiz, que fez parte do trabalho de vocês, né? Que aí eu tenho... Então, mas PROERD tem que trazer o que significa, tá? A sigla eu ponho na roda de rodapé, que é a primeira vez. Tá. Então, pode deixar. Se vocês quiserem, aí põe entre parênteses. Igual vocês colocaram, tá? Pode pôr assim, aí vem escrever no programa, de combate às drogas, sei lá como é que chama, põe assim. Ou põe como nota de rodapé. Tá? Sendo assim, mas se a gente não quiser colocar em rodapé, não precisa. Precisa ter rodapé no TCC?
Não, só se vocês quiserem. Às vezes entra em uma página, por exemplo, se vocês quiserem pôr do Conselho Participativo ou esse do ProERD, tanto faz. Não Tá. precisa. Ou se vocês quiserem, vocês podem colocar no corpo do trabalho. Uhum, tá bom. Ah, se deu através de um dos membros do grupo, um professor do ProERD. Sendo assim, sempre possui uma boa relação com a direção da escola? Eu acho que a justificativa que ele reside na cidade, atua como professor do ProERD e ele possui uma boa relação, mas eu acho que vocês podem enfatizar também que que ele possui uma proximidade, um conhecimento dentro da escola. Sim. Que possui uma proximidade em relação à escola e assim uma boa relação. Acho que falar que ele tem essa proximidade, ela tinha essa facilidade, né? Uhum. 3 turmas do 5º ano, como cidadania, tá. Cadê aqui? Isso, deixa eu ler de novo isso aqui. O presente trabalho foi realizado com o objetivo de relatar o envolvimento dos alunos na gestão escolar democrática, envolvidos nas ações e decisões, podendo dialogar e opinar de maneira ativa. No que diz respeito aos objetivos específicos, procuramos analisar os conhecimentos prévios dos alunos em relação à gestão democrática participativa. Orientar sobre... Aqui tem um ponto e vírgula, mas eu acho que não é ponto e vírgula, é vírgula, né? Depois dá uma corrigida. Depois de gestão democrática participativa, está na terceira linha. Uhum. Tá, pera um pouquinho aqui. No que diz respeito específico, procuramos analisar os conhecimentos prévios, orientar sobre a temática, sanar as dúvidas e compreender qual a função da... Esse sanar as dúvidas, dúvidas de quem? E compreender qual a função da gestão democrática? Sanar as dúvidas dos alunos. Ah, tá. Aí é bom vocês complementarem, então. E sanar as dúvidas dos alunos e compreender qual a função da gestão democrática participativa dentro da escola. Pode colocar aqui, despertando, em vez de despertar, para não ficar muito já tem um ali, coloca a vírgula, despertando nos alunos o desejo de participar de forma efetiva do processo democrático da escola, como cobrar resultado. Esse democrático, gente, vocês podem utilizar com letra minúscula, tanto gestão democrática, quanto processo democrático, a palavra democrático também. Tá. Bem como cobrar resultados e propor soluções através da sua participação. Tá. É isso, o trabalho de vocês está muito bom, está bem descrito, mas claro, a gente tem algumas coisinhas, sempre se a gente passar o olho 10 vezes, vai ter 10 coisas para corrigir, e eu acho que vocês melhorar esse ponto. Vocês escrevem muito bem, vocês estão usando os conectores, vocês fizeram todas as citações corretas, de maneira correta, e escreveram bem. Nossa, tem trabalho que a gente abre que a gente não vai chorar. Gente, Lógico, a gente Que bom que o nosso não tá assim, Amanda. A gente fica muito feliz por isso. Que bom, nossa, que gracinha. Nossa, eu abro o trabalho de vocês até gosto. Não é que eu chego lá, isso daqui até tem gente. Não, e sabe o que me deixa mais, às vezes, estressado? Que eu não fico também. Ontem mesmo, para atender um grupo, gente, a gente está cansado de falar que a introdução, primeiro, você vem com uma discussão teórica, aí você tem que falar que vocês fizeram uma prática na escola, com tantos alunos, tem uma prévia ali do que foi feito, porque alguém vai ler o trabalho de vocês e falar o que elas fizeram, com quem, da onde, e outra coisa, fiz uma PCC, tá, uma PCC da onde? A gente tem que colocar que é do curso de pedagogia, tal, para a pessoa ter uma referência, né? Aí, as meninas colocaram o grupo. Primeiro que elas trouxeram publicação do Ministério da Educação, e para me entender o trabalho, eu já não estava nem entendendo. E trouxe o passo a passo do negócio, da publicação, e falava uma coisa, falava outra. Elas não colocaram o que elas fizeram na PCC, elas não colocaram que foi do curso de pedagogia, não colocou que escola, quais sujeitos. Isso a gente cansou de falar, falei, gente. Aí ela ainda ficou brava. Eu dei nota baixa mesmo. Dei 2 pontos só. Por quê? Tá claro que a pessoa não está acompanhando o que é o curso, o que está acontecendo. Claro que a gente não assiste todas as webs, mas eu passei, a gente dá exemplo. Eu falo, a pessoa, não, mas então você explica para a gente o que é para fazer, para a gente não perder ponto. Não, eu falei, mas eu estou explicando desde janeiro que eu estou explicando. Falei, acontece que vocês estão viajando. Eu falei, gente, ter erros, algumas coisas, é diferente. Agora, vocês estão explicando uma coisa, vocês trouxeram um passo a passo,
de como a alimentação saudável tem que ser. Primeiro passo, segundo passo, vocês, a banca vai querer como que faz alimentação saudável? A banca quer saber o que vocês fizeram na prática, com quem que foi feito, cadê a escola, cadê... Então, sabe, você explicar o óbvio cansa, às vezes. Porque eu falei, não, e aí tudo bem, se a pessoa tem humildade ainda, e fala assim, ah, não, realmente, a gente fez mal feito, tal, a gente vai fazer, ou senão não fala nada, fala que é para corrigir, que é para fazer, que a pessoa sabe que fez uma bosta mesmo, porque faz. Ai, meu Deus, eu nem imagino quem seja, até imagino quem seja. Não, aí entregou, aí eu acho que eu falei, você deve ter feito no último momento, na segunda-feira à noite, entregou qualquer coisa. Não, ainda fez, ficou brava, que ainda... então você explica como é que faz para não perder ponto. Falei, não, eu vou explicar, eu falei, já estou explicando desde o começo, eu falei, já mandei, mas eu falei, vai, coisa estranha, complicado, né? Aí mas eu tiro ponto nem aí, pode achar ruim. Eu não tem como, sabe por quê, gente? Vocês vão passar pela banca, se Deus quiser, vocês vão pegar uma pessoa, gestão democrática, mais ou menos. Eu acho que uma pessoa, no ano passado, teve não vou mentir para vocês, não. Teve uma professora, eu acho que vocês devem até conhecer, muito boa, mas muito rígida. Ela chama professora, a Sueli, ela dá aula para vocês? Deu aula, Sueli? Ela Já vi esse nome. Já. Ela deu aula para vocês aí no meio do caminho, que eu acho que ela era professora do curso, e deve ser. E ela mas ela não é daqui de Muzambinho, não. Deu aula, menina, mas tão super educada, educadíssima. Mas acabou com o trabalho de gestão democrática. E ela era da área de gestão democrática. Mas acabou no sentido assim, muito detalhista. E ela pega essas coisas, que nem ela falou assim, tá, mas o que eu quero esse passo a passo da alimentação? O que é esse negócio do ministério? Onde que foi feito? Ela ia acabar com o trabalho, ela ia reprovar. Então, a gente fala porque a gente sabe o que está. Aí eu falei assim, tem gente que manda, que você vê que a pessoa está totalmente aleatória, que ela manda uma coisa totalmente assim, perdida no negócio. Eu falei, gente, eu estou falando porque o negócio é rígido. Não sou eu que vou aprovar ou reprovar, não é a cidinha que a gente faz. Aí, porque quando fica entre vocês, eu falei, o que acontece? Que o pessoal está acostumado com as tarefas, professor dá aula, a tutora corrige, gente, tem que melhorar aqui na Wiki, gente, não. Acabou. Aí terminou a tarefa, tem média próxima disciplina, né? Vocês vão passando o período. O TCC não é assim. Quando uma pessoa vai ter um trabalho pronto, de conclusão de curso, que está ali, e isso que o povo queria fazer, monografia de 70 páginas. Imagina se ia dar conta, né? Imagina você escrever 70 páginas, fazer uma pesquisa agora, esse ano que vocês iam começar, vocês iam ter para finalizar 3 meses. É muito difícil, vocês tinham que ter começado no outro período, se fosse monografia. Vocês estão fazendo um artigo mesmo. E aí, o que acontece? O pessoal é bem rigoroso, as normas da BNT, a escrita, não entendi aqui essa lógica, o que é esse... Às vezes um A, você viu que um A maiúsculo já muda o sentido. Gente, e o tema B? Será que teve o tema B? Por que por conta de um A, de uma coisa. Mas é rigoroso. Se eu falar que não é. E ainda tem a segunda banca, aí depois falou, nossa, mas eu passei orientação, não estava bom. Então, eu sei, porque se a banca chegar e falar que vai reprovar, falei, olha, a gente fez de tudo, só que tem trabalho. Mas se Deus quiser, eu acho que elas deram uma acordada também. Tomara que melhore. Mas o de vocês está muito bom, tá, meninas? Podem ficar... Mas tá bom, a gente fica muito feliz. Igual você comentou numa web que você fez, que eu vi, inclusive falei para a Aline, assim, a gente vê as webs, né, Aline, todas, e assim, às vezes a gente volta e a gente vê mais de uma vez. Enquanto a gente está construindo o trabalho, né, a gente chega a ver 2 ou 3 vezes, então, assim, a gente está seguindo as orientações, assim, de vocês bem, assim, bem na risca mesmo. A tarefa, quando você abre, que nem o de vocês, você viu que vocês colocaram tudo ali certinho, você tá entendendo? Claro, se eu corrigir 10 vezes, a banca vai vir, vai falar um monte de... Nossa, a Samanta não falou, uma coisa que eu nem percebo, e também que não acho que tem que melhorar. Mas vocês, é nítido quem acompanha, entendeu? Porque a pessoa não fica totalmente, a pessoa já acha que já está pronto, que a gente está pegando no pé, que tipo, que não sei o quê, e aí o que vai acontecer? Vale 4 pontos a tarefa. Se a pessoa escreve uma coisa, como escreveu totalmente aleatória, na verdade, a orientação da Cristiane da Baldan, a Cris falou, dá 0. Escreveu coisa que não tem nada a ver, vocês dão 0. Por quê? Porque depender, aí eu fico com dó, falar, não, ainda vou dar 2, porque ainda dá tempo, vai que não sei o quê. Só que eu chegar, a banca fala assim, como é que você manda um trabalho desse? Aí a aluna fala, nossa, mas eu tirei nota máxima em todas as tarefas, como é que meu trabalho tá ruim? Não tem uma lógica, entendeu? Então, assim, a gente tira uns pontos, olha, teve erro aqui, teve erro ali, vocês estão aprendendo, mas aí eu fiquei com nota máxima, aí a banca detona o trabalho de vocês. Aí eu falo, gente, mas não tá tão ruim. Agora teve trabalho também, que a gente sabe que teve mais complicadinho. Mas eu vejo que vocês acompanham, tá certinho, meninas?
Graças a Deus. Eu não sei nem se você sabe, a gente não queria nem fazer de gestão. A gente queria fazer de um outro, mas nós duas não fizemos a PCC junta, né? Então, falar, vai ter que ser de gestão. Mas graças a Deus tá indo. Que Tá bom, tá. fluindo, né, Aline? Graças a Deus. Tá dando tudo Mas é um certo. tema de referencial teórico bom. Ontem eu estava conversando com o grupo, a menina, eu queria ter feito de gestão que tem mais, por mais que vocês, às vezes, não é bem assim, mas tem bastante referencial. As meninas estão falando de evasão escolar, elas estão penando para ter um tema de evasão, é mais difícil. Aí elas fizeram da gestão, mas elas estão falando da evasão na pandemia. Eu falei, então não é questão de gestão democrática, é participar, mas o aluno não quer ir para a escola, é outro tema. Aí elas falaram, ah, devia ter feito sobre gestão. Falei, não, mas a pesquisa de vocês foi sobre evasão, então vocês têm que falar sobre evasão escolar, né? Mas tá dando certo. Aí vocês corrijam, tá? E manda junto com a metodologia, que eu já vou dar uma analisada. Outra coisa que eu tô deixando claro, pode ser que tenha alguma parte da introdução, que nem eu fiz agora. Eu vou passando o olho, aí falo, nossa, mas a Amanda não corrigiu lá na tarefa da introdução. Mas às vezes vai chegar na versão final, eu vou olhar lá na introdução de você e falei, gente, parece que esse ponto aqui tá estranho. Porque a gente lê de novo, a gente vê, às vezes, outros defeitos, né? Que não é defeito, mas o que precisa melhorar. Então, vocês dão uma olhadinha sempre, abrir o template, quando eu mandar a correção, ver se tem esse comentário, clica lá para ver ao que eu estou referindo. E aí, para vocês podem excluir também. Para excluir comentário, clica no comentário com o botão direito, vai lá e excluir comentário. Aí, depois que vocês lerem, vocês podem ir excluindo os comentários, tá bom? Tá bom. Certinho. Meninas, eu vou para outra, então, agora tem um grupo esperando. Boa tarde, bons estudos. Boa tarde. Obrigada, Amanda. Obrigada. Tchau, tchau. Nada, tchau, tchau. Oiê, Tatiele, tô vendo o nome aqui. Tudo bem? Tudo, e você? Também. Então, tá bom, vamos esperar o pessoal entrar. Deixa eu ver o teu grupo aqui. É só eu e a Mailane. Não é só vocês duas? Sim. Vocês são da turma B, né? Deixa eu pôr para cá. Ah, tá. Eu acho que até pediu para entrar. Aí eu aceitei, mas não entrou. Não sei se caiu, o que aconteceu. Ué, foi até ela que me mandou o link. Então, Vou dar uma mensagem para ela. ela deu certo. Agora entrou. Vou colocar. Oiê, bom, Mailane. Tudo bem, Amanda? Tudo, e você? Tudo jóia. Ah, é.